Fala, povo de Deus, povo lindo, povo abençoado, povo cheiroso, aleluia, povo escolhido de Deus. É com você que eu tô falando, que entrou nesse vídeo. Por quê? Coincidência? É claro que não. É porque Deus tem algo para falar com você através desse vídeo. Onde que Deus vai falar comigo? Em Gênesis 18, porque essa é a série, o início de tudo, 18º dia da série, e vamos falar sobre Gênesis 18, tá bom? Gênesis 18 que vem nos ensinar o quê? Vem nos ensinar sobre dois caminhos, vem nos ensinar sobre o que é certo e o que é errado, o que leva à vida e o que leva à morte, entre quem vive na promessa e quem vive na desobediência. Versículo 1. O Senhor apareceu a Abrão, perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Então, o capítulo 18 começa com o quê? Deus aparecendo para Abraão. Em que momento? Na hora mais quente do dia. Isso fala do quê? Fala de dificuldade. Isso fala de um momento de incômodo, sabe? Na hora mais quente, no momento mais difícil, na situação mais complicada, quando as emoções estão à flor da pele, quando a fé está para ir abaixo. É muitas vezes nesse momento que Deus aparece, é no último segundo. Muitas vezes Deus aparece no último segundo, no momento mais quente. Quando é que Deus apareceu para Sadraque, Mesaque e Abednego? Na fornalha. Não foi antes da fornalha, foi na fornalha. No lugar mais quente apareceu para eles. Quando que o anjo apareceu para Daniel? Não foi antes da cova dos leões, foi na cova dos leões, livrando Daniel lá dentro. Quando é que Jesus alcançou a viúva de Naim? Na porta. Exatamente poucos metros antes daquela mulher sair da cidade e entrar mesmo no cemitério para enterrar o seu filho, enterrar sua esperança, enterrar o seu motivo de viver. Jesus chegou no último segundo. Tá entendendo? Muitas vezes Deus chega no momento mais quente, é na hora mais difícil, é quando tudo tá para arrebentar, é quando tudo tá para ir por água abaixo. Aí Jesus chega e muda história. Aí Deus vem e faz promessa. Aí o céu desce e te alcança, aleluia, mudando a sua história. Então Deus desceu aqui para falar com Abraão na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé. Quem são esses 3 homens? Um é Deus e os outros 2 são anjos. Na sequência do texto você vai entender. Um é Deus e os outros 2 são anjos. Viu 3 homens a pouca distância. Quando os viu, saiu da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se ao chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Né? Abraão está falando para eles ficarem. Certo? Versículo 6. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Nossa, tô falando tudo errado, né? Amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho. Então presta atenção, Abraão vai entregar algo a Deus. Ele pegou a melhor farinha, versículo 6. E agora o versículo 7, o melhor novilho, porque para Deus só se entrega o melhor. Você que tem entregado qualquer coisa para Deus, você precisa ver Gênesis 4 de novo, hein? Caim e Abel. Para Deus não se entrega qualquer coisa. Para Deus só se entrega o melhor. A sua melhor oferta, o seu melhor tempo, a sua melhor força, a sua melhor fé, a sua melhor adoração, a sua vida por completo, o seu melhor. Para Deus não é o que sobra, para Deus é o melhor. Versículo 8. Trouxe então coalhada, leite e novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Então, aqueles seres celestiais comem com Abraão. Olha que loucura. Eles comem com Abraão, tá? E Abraão fica ali em pé do lado deles enquanto aqueles homens comem. Que interessante, né? Abraão montou uma mesa para o próprio Deus e Deus se sentou nela. Mas agora no Novo Testamento, Jesus faz o convite a nós. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele, cearei com ele e ele ceará comigo. Jesus tem, aleluia, o desejo de se sentar à mesa com você. Ai, meu Deus do céu, mas onde que é essa mesa? É na sua casa. Jesus está do lado de fora, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Entrará, se ele vai entrar é porque ele está fora. Jesus está falando que ele quer
entrar na sua casa, entrar na sua vida e se sentar na mesa com você. Só que Jesus não liberou essa palavra em Apocalipse 3:20 para descrentes. Jesus liberou essa palavra em Apocalipse 3:20 para a igreja. Como é então que Jesus está do lado de fora na vida de quem é a igreja? São pessoas que já estão satisfeitas com coisas do mundo. São pessoas que estão sentadas à mesa do mundo, satisfazendo a sua alma e o seu espírito com coisas do mundo, com coisas terrenas, com coisas que não passam de enganação e mentira. E aí Jesus está falando, eu estou indo ao seu encontro, eu quero te satisfazer, eu sou o pão da vida, esse pão do mundo com que você se alimenta. Uma hora você vai ver que a tua alma está vazia. Eu sou a fonte de águas vivas, essa água suja que você tem bebido aí no mundo, uma hora você vai ver que está te matando por dentro. E aí Deus está descendo aqui em Gênesis 18 para nos ensinar que Ele quer se sentar à mesa com nós. Mas nós precisamos abrir a porta do nosso coração, nós precisamos nos dobrar diante dele como Abraão fez, nós precisamos entregar o nosso melhor a ele como Abraão fez, nós precisamos estender a mesa e dar o lugar de honra a Deus. E dar o lugar de honra a Deus. Amém? E no versículo 9, onde está sua mulher? Perguntaram a Abraão. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. O que Deus está fazendo? Refazendo a aliança. Não é nem fazendo, é refazendo a aliança que ele já tinha feito. Sara, sua esposa, vai ter um filho. Então a primeira parte do texto está falando sobre vida, está falando sobre gerar, está falando sobre promessa, está falando sobre nascimento, está falando sobre esperança, está falando sobre milagre, está falando sobre bênção. Para quem? Para Abraão e para Sara, que tem aliança com Deus. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Então Sara estava escutando. Abraão e Sara já eram velhos, de idade avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Eram velhos, eram de idade avançada e já nem tinha mais tempo para isso. Já tinha passado da idade de ter filhos. Agora eu acho interessante. Quem é que formou o corpo humano? Deus. Quem é que deu limite de vida ao corpo humano? Deus. Quem é então que estabeleceu até que idade é boa para uma mulher ter filhos? Deus. Quem é que está fazendo a promessa? Deus. Quem é que sabe que o tempo passou? Deus. Deus está falando, eu estou no controle de todas as coisas, Sara. Se eu falar que você é velha demais para ter filho, você é velha demais para ter filho. Mas se eu falar que você vai ter filho, não importa quantos anos você tenha, porque eu sou aquele que controla todo o universo, incluindo a capacidade do corpo humano de gerar algo. Versículo 12. Como Sara era velha, versículo 12. Por isso riu consigo mesma. Ela riu. Quando pensou. Então, é a mesma coisa que Abraão fez no outro capítulo, lembra? Abraão riu e pensou. Sara riu e pensou. Depois eu já estar velha e o meu senhor idoso, ainda terei esse prazer? Ela só pensou, gente. Ela riu em pensamento. Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? E disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Sara pensou, na hora Deus respondeu. Porque Deus lê o teu pensamento. Deus sabe tudo o que se passa na tua mente. Deus conhece tudo que está no seu coração. Ele sonda e esquadrinha a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma. Ele sabe o que tem aqui. Deixa eu te falar um negócio. Você não engana Deus. Eu não engano Deus. Aí Deus fala no versículo 14, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Deus está perguntando, existe alguma coisa impossível para mim? Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Jeremias 32, não é nada difícil demais para Deus. Marcos 9,23, tudo é possível ao que crê. Por quê? Porque o que crê tem poder? Não, mas crê no Deus que pode todas as coisas. Deus está falando, Abraão, por que a tua mulher está rindo? Será que alguma coisa é difícil demais para mim? Deus te trouxe nesse vídeo, meu amado. Entenda isso para te falar, por que você ri dos planos que eu tenho para você? Por que você não acredita nas promessas que eu já te fiz? Por que você não faz aquilo que eu já falei que eu vou, aleluia, te ajudar a fazer? Por que você acha incapaz? Por que você se acha velho demais? Sara, eu não estou te perguntando se você tem idade, eu estou falando que eu vou fazer. Meu irmão, Deus não está te perguntando se você é capaz, Deus está falando, eu vou fazer na tua vida. Deus não está perguntando se você tem estudo, Deus está falando, eu sou a sabedoria, sou eu quem te ajuda.
Deus não está perguntando se você vai ter pessoas para te ajudar no início. Deus está falando, eu vou trabalhar contigo, até porque em vão trabalhos que edificam uma casa se o Senhor não edificar ela junto. Em vão guarda a cidade se o sentinela, se o Senhor não vigiar a cidade. Deus está conosco o tempo todo. Deus está trabalhando conosco o tempo todo. Deus está nos ajudando o tempo todo. Deus não está te perguntando se você consegue, se você pode, se você é capaz. Deus está falando, eu vou fazer na sua vida. Para de rir das promessas de Deus. Para de deixar de lado as promessas de Deus. Para de colocar numa gaveta o que Deus te prometeu. Até quando? Vai esperar ter 200 anos de idade para viver o que Deus te prometeu? Tem gente sofrendo nessa terra porque quer, tá bom? Tem gente sofrendo nessa terra porque quer. Porque não se alinha com o plano de Deus. Porque não tem coragem de fazer o que Deus já mandou você fazer. E aí fica aí, sofrendo, batendo cabeça porque quer. E Deus é tão bom que você ora, falando, Deus me ajuda, tem misericórdia, me dá força, me perdoa, acalma as coisas. Deus vai e faz, porque é graça e misericórdia. Mas tá nessa posição, tá sofrendo, tá cansado, tá angustiado, porque quer. Porque não tá se alinhando com o plano de Deus, Sara. Tá rindo do que Deus te mandou fazer. Deus repete para Sara, na primavera voltarei a você, Sara, e você terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse, não engane. Você riu. Sara ainda tentou mentir para Deus porque estava com medo, mas a Deus ninguém engana. Ninguém engana a Deus, tá bom? Ninguém engana a Deus. Deus sabe de tudo. Então, primeira parte do nosso texto. Promessa de vida. Promessa de bênção. Promessa de gerar algo. Segunda parte do nosso texto. Versículo 16. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma. E Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será um pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Então agora, preste atenção, Deus vai falar para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque Deus está falando aqui, eu escolhi Abraão para ser abençoado, para através dele todas as nações da terra ser abençoadas, e para que Abraão ordene aos seus filhos que me obedeçam. Ou seja, Deus vai falar para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra, para que Abraão não cometa o mesmo erro que aquele povo. Eu vou te explicar melhor. Tem hora que Deus te mostra o erro de alguém, não é para você apontar o dedo, não é para você fofocar, não é para você terminar de matar a pessoa, é para você não cometer o mesmo erro, é para você não cair no mesmo pecado, não é para você ficar se achando melhor. Nossa, eu sou muito mais santo, eu sou muito melhor, eu isso, eu aquilo, fulano não presta, fulano é isso, é aquilo, é mentiroso, é falso crente, é não sei o que, é isso, é assado. Não! Deus está permitindo você ver o erro de alguém para que você não caia no mesmo erro. Para que você não caia no mesmo erro, não incorra na mesma condenação. É só para isso. Não é para você se sentir melhor, não é para você terminar de matar a pessoa, não é para você espalhar para todo mundo o pecado da pessoa. Não, é só falando, meu filho, minha filha, não cometa o mesmo erro. Amém? Tá entendendo? Versículo 20. Disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave. Que pecado é esse? Vamos falar no vídeo seguinte. Quiser saber qual é o pecado de Sodoma e Gomorra, é no vídeo seguinte. Ah, eu já sei. Eu sei que você sabe de um pecado de Sodoma e Gomorra, tá? Mas não é só esse. Não é só esse, tá? Esse que todo mundo sabe aí, de homem com homem, mulher com mulher, é o que todo mundo fala? Tem outro. Tem outro. E tem muita gente caindo nesse, hein? Mas só vou falar no vídeo que vem. As acusações são grandes, o pecado é grave. Descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, saberei. Então Deus está ouvindo, está recebendo acusação contra Sodoma e Gomorra, mas ele mesmo vai ver. Tá? Deus sabe o que está rolando ali? É claro que ele sabe. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por toda a terra. Só que o próprio Deus está nos ensinando que ele não anda só por aquilo que falam, não. Ele vai e ele mesmo vê.
Ele anda por aquilo que ele vê, que ele sabe. Tem gente andando por aquilo que ouve dos outros, fofoqueiro. Deixa eu falar um negócio. Primeiro, quem dá ouvido para fofoqueiro é fofoqueiro também. Porque se não tiver ouvido para falar, não tem boca para ouvido para ouvir, não tem boca para falar. Então tem gente que tá andando segundo o que os outros falam. Pare de ser tolo. Pare de ser bobo. Veja com seus próprios olhos. Procure saber os fatos de verdade. Tem muita gente terminando casamento, tem muita gente saindo de igreja, tem muita gente saindo do trabalho que não é para sair, tem muita gente fazendo muita coisa porque tá ouvindo mentira dos outros, tá? O diabo tá te enganando e você tá caindo, tá? Então Deus sabe de tudo, mas ele tá falando, eu ouvi, mas eu mesmo vou lá para ver. Versículo 22, os homens partiram dali. E gente, só para frisar aqui, pelo amor de Deus, que a internet é uma bomba. Deus é enganado pelo diabo? É claro que não. Deus é enganado por alguém? É claro que não. Acabamos de falar isso com Sara. Tá? Deus sabe de tudo. Deus só está usando essa nomenclatura aqui para nos ensinar algo. Versículo 22. Os homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Então os dois anjos foram para lá. Tá bem? Como é que eu sei que era anjo? Olha o capítulo 19, versículo 1. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Amém? Então lá no capítulo 19 já explica que esses dois homens que partiram eram anjos. Quem ficou com Abraão? O Senhor. Por isso que lá no início eu falei, eram 3 pessoas, Abraão falou 3 pessoas, um era Deus, outros 2 anjos. Os homens partiram e foram para Sodoma, mas o Senhor permaneceu com Abraão. Abraão aproximou-se e disse, exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra. O que Abraão está fazendo? Ele está intercedendo por aquele povo. Ele está intercedendo, ele está falando, Senhor, o Senhor está preparando para destruir Sodoma e Gomorra, 2 cidades inteiras. Milhares e milhares de pessoas. Mas e se tiver 50 justos? O Senhor vai destruir o ímpio com o justo? O juiz da terra não vai fazer justiça? E respondeu o Senhor, se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por eles. Versículo 27, Abraão fala, eu sei que sou pó e cinza, mas me deixa interceder de novo. E se tiver 45 justos? Versículo 28, ali no finalzinho. Deus disse, se eu encontrar ali 45, não destruirei. Versículo 29, e se houver apenas 40, insistiu Abraão, por amor aos 40 não destruirei. Versículo 30, e se tiver só 35, Senhor? Se tiver só 30? E ele respondeu, se eu encontrar 30, não destruirei. Versículo 31, e se só tiver 20, Deus? Por amor aos 20 não destruirei. Versículo 6, Abraão fala pela última vez. Pela 6ª vez, Abraão intercede. E se tiver só 10? E Deus fala, se tiver só 10, por amor aos 10, eu não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu. E Abraão voltou para casa. Então Abraão intercedeu 6 vezes pelo povo de Sodoma e Gomorra. Ao ponto que Deus falou, se tiver 10 justos ali, eu vou poupar a todos. Meu Deus do céu. Nós sabemos que Sodoma e Gomorra foi destruído. Não tinha 10 justos no meio de 2 cidades. Não tinham 10 pessoas tementes a Deus no meio de 2 cidades inteiras. Onde estão os pregadores do Evangelho? Onde estão os que anunciam a mensagem do reino? Como que no meio de milhares e milhares e milhares e milhares não tinha 10? Não tinha 10. O erro está neles, que não eram justos? Sim. Mas o erro também está que ninguém pregou para aquele povo. Ninguém saiu à rua para converter aquele povo. Ninguém tentou. Ninguém tentou. Às vezes a gente está cercado no trabalho de pessoas ímpias e a gente só reclama, mas nunca abre a boca para pregar para eles. Na nossa família é difícil. O povo tem outra crença, é complicado. Quando é que a gente falou do amor de Jesus para eles? Na nossa faculdade
É todo mundo contra o evangelho, mas ninguém está ali a favor anunciando sobre Cristo. Sabe, na nossa cidade tem tudo das trevas, mas não tem nada de Deus, parece. Mas cadê os servos tementes de Deus que saem pelas ruas proclamando o evangelho? Gente, não tinha 10 justos. Não tinha 10 justos. A gente não pode colocar só isso na conta dos outros. A gente tem responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Amém? Mas também olha Abraão. Olha Abraão, gente. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra? Ia. Se tivesse 50 justos e Abraão não tivesse intercedido, ele ia destruir? Ia. Se tivesse 10 justos e Abraão não tivesse intercedido, Deus ia destruir? Ia. Por que Deus falou que se tivesse 10 ele não ia destruir? Porque Abraão intercedeu. Tem coisa que aqueles que você ama só não vão sofrer e só não tem sofrido porque você tem intercedido. Talvez você que está me ouvindo só está vivo porque alguém intercedeu pela sua vida. Senão já não era para estar aqui. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Você precisa interceder por alguém rápido. Está na hora de se interceder por alguém para ontem. Mas não é só interceder, é também pregar. Porque no fim Abraão intercedeu. Se tivesse 10, Deus pouparia. Mas não tinha. A intercessão, por vezes, guarda pessoas num primeiro momento. Mas ninguém escapará do juízo de Deus. Se tivesse 10 pessoas, a cidade seria destruída? Não. Mas e lá na frente, quando essa geração passasse, todos morressem e se encontrassem com Deus face a face, qual seria o destino deles? Seria o lago de fogo e enxofre, de qualquer forma. Olha os filhos de Jó. Jó oferecia sacrifício regularmente por eles, dizendo: vai que meus filhos pecaram, estou aqui oferecendo sacrifício para que haja perdão sobre eles. Só que quando Satanás ganha permissão para tocar na vida de Jó, Satanás consegue matar a vida dos filhos dele. Satanás consegue matar alguém que está na mão de Deus? É claro que não, mas matou os filhos de Jó. A intercessão de Jó valeu por um tempo, mas chegou uma hora que eles tiveram que pagar por aquilo que eles faziam. Tá entendendo o que eu tô falando? A sua intercessão guarda alguém por um tempo, mas para que essa pessoa tenha a certeza da sua vida eterna, não adianta só você interceder. Você vai ter que pregar para ela também. Amém? A primeira parte do nosso texto fala sobre vida. A segunda fala sobre morte. Quem é que vive? Quem é que gera? Quem é que vive a promessa? Quem tem aliança com Deus. Quem é que morre? Quem vive em pecado e não tem aliança com Deus Altíssimo, não teme e não serve a Ele. E aí? Em que parte do texto que você está? Na primeira ou na segunda? Naqueles que vão colher vida ou naqueles que vão colher morte? O que é que você tem plantado? Abraão plantou obediência, fé e aliança com Deus, colheu vida, gerou Isaac, colheu milagre. O povo de Sodoma e Gomorra plantou pecado, colheu morte e destruição. Quem é você? Povo da primeira parte ou povo da segunda? Esse é o capítulo 18. Te espero aqui amanhã no capítulo 19, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.